Que bela criação do nosso Deus, um Deus que tem poder para nos criar do nada, do pó, nos deu vida e depois em Cristo devolve a vida eterna de novo ao ser humano. Que bela criação do nosso Deus. O texto é o texto do Evangelho. E é claro que ele está fazendo uma referência ao texto do Antigo Testamento deste final de semana, que é o texto de Isaías. Por isso que, lendo o Evangelho, a gente já vai conseguir meditar também naquele texto de Isaías. Portanto, que o Espírito de Deus nos conduza hoje e sempre. Amém. É interessante que esse texto do Evangelho ele nos apresenta dois grupos de pessoas: os fariseus e os escribas. E é interessante a gente lembrar e pensar o que cada um fazia. Eles eram importantes. O fariseu era alguém separado, um separatista. Os fariseus diziam que ter autoridade para interpretar as escrituras sagradas. Sua especialidade era colocar regras, dizer, apontar o caminho. E eles criavam bem no fim tantas leis e tantas regras que nem eles mesmos davam conta de atender. E ao mesmo tempo eles se achavam as pessoas mais santas que tinha no universo. Parece alguém que a gente conhece. Um escriba era um professor da lei. Um escriba era alguém que ensinava a lei para os outros, e ele também era aquele que fazia cópias da própria palavra de Deus para que tivesse mais pessoas com a oportunidade da palavra em suas mãos. Eram pessoas importantes. O grande detalhe aqui é que essas pessoas, suas funções, eles se julgavam aquelas pessoas que podiam ditar regras, criar leis. Mas não somente eles observavam as leis de Deus e diziam ao povo, mas eles criavam leis. Eles criavam tradições. E aí tornavam essas tradições como lei, como algo necessário para cumprir, para ser salvo. Por exemplo, uma tradição, vamos explicar, é importante a gente pensar nisto. O que era uma tradição? O que é uma tradição até hoje? Desde que eu cheguei aqui, o fundo do altar lá do templo ele é pintado de azul. Isso é uma tradição. E aí chega de repente alguém e diz: vamos mudar essa pintura. Ah, não, se trocar essa pintura aí, isso é coisa do diabo, não pode, isso é coisa do inferno. Aqui no nosso texto, eles fizeram o ato de lavar as mãos, de purificar as vasilhas, um ato necessário para a salvação. Por isso que eles cobram Jesus, eles dizem, por que os fariseus e escribas perguntam a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem sem lavar as mãos impuras? Por que eles estão comendo sem fazer o ritual de purificação de suas mãos e do que fosse necessário fazer? Porque se eles não cumprissem, então eles transgrediram a lei. E não somente a lei deles, mas a lei de Deus, segundo eles.
Queriam então de todas as formas que o Filho de Deus e seus discípulos também cumprissem. Ora, se tradição é algo que foi criado pelo ser humano, tradição não vem da palavra de Deus, tradição é algo de uma cultura do povo que foi feito. E vocês querem entender uma frase que exemplifica muito bem o que é uma tradição? Aquela bendita frase, sempre foi feito assim. E ai de quem ousar mudar, seja lá o que for. Tá? Nós poderíamos citar um outro exemplo. Alguns anos atrás, o costume dos luteranos, não sei aqui, mas em muitos lugares, ao receber a ceia, eles vinham e se ajoelhavam diante do altar e recebiam a ceia. Isso é uma tradição. Tem que fazer isso para receber a ceia? Não. Mas se alguém mesmo numa fila contínua quisesse chegar aqui e se ajoelhar, nós vamos respeitar. Nós vamos entregar para ela sem problema algum. Porque isso é uma coisa que ela quer fazer. Isso é uma coisa que o coração dela pede. Mas quando você quer enquadrar como lei, dizer não, tem que se ajoelhar, porque senão você não recebeu a ceia do Senhor, aí essa lei já não é lei de Deus, mas é uma lei humana, uma coisa que até fere a palavra do Senhor. E lei, vocês sabem o que é um mandamento. Os mandamentos, eles estão claros. Deus diz o que Ele quer. Deus aponta o que Ele quer. E não há como contestar. Quando nós olhamos para a criação de Deus, Deus já nos criou, por exemplo, homem e mulher. Não há o que contestar. Foi feito assim. E foi feito pelo Criador. Jesus então dá uma resposta, que com certeza incomodou um pouquinho aqueles fariseus e os escribas. Jesus diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os lábios, diz a Escritura, falam do que está cheio o coração. Aqui está citando os lábios, Jesus cita os lábios e Jesus cita o coração. Você já parou para medir qual é a distância dos seus lábios para o seu coração? Já conferiu? Vamos chutar. 40 centímetros, 30, nessa faixa, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é perto, é encostado, é junto. E aí a gente diz assim, mas espera aí, como é que Deus, Ele está dizendo de algo que está tão perto, a boca do coração, como é que Ele está dizendo duas coisas aqui? Que os seus lábios pronunciam uma coisa, mas o seu coração está longe de mim. É importante pensar. É importante. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essas palavras de Jesus estão mostrando o poder de Deus, dele saber exatamente o que acontece entre a sua boca e o seu coração. Está falando da onisciência de Deus, do poder que Ele tem de saber exatamente se as palavras que saíram dos seus lábios se vieram do seu coração. Outra coisa que nos faz pensar é no coração. Por que Deus fala do coração? Deste órgão do nosso corpo que bate
para mandar sangue por todo o nosso corpo, e quando ele parar, tudo para. Por que Deus está falando do coração? Porque a Escritura cita que o coração é o centro da vida. Você sente com o seu coração as emoções, o seu coração sente, ele é o centro, tanto do amor como também do ódio. E aí a gente tem algumas coisas importantes para pensar sobre coração. Uma só fonte, mas que pode sair muita coisa daqui. Um só lugar, mas deste lugar pode brotar boas coisas, como também pode brotar muita coisa podre, muita coisa ruim. E Deus sabe o que vem de dentro do coração. Ele sabe que quando você abrir o coração, é do coração que vem a reverência e a adoração. Deus quer o seu coração. Esse momento de louvor aqui, se o seu coração não estiver aqui, você não está aqui. Lamento dizer. O corpo físico está aqui, mas o seu coração não está aqui. E Deus sabe perfeitamente disso. Então, do coração pode brotar a reverência e a adoração. E o texto bíblico de 1 Samuel diz assim: tão somente, pois, temei ao Senhor, servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Creia no seu coração. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua adoração da boca, mas Ele também quer do coração. Deste coração, Deus sabe que se realiza a conversão. Quando você recebeu a fé, a primeira coisa que foi mudado na sua vida foi o seu coração. Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O próprio salmista está dizendo: Deus, muda a fonte, muda o meu coração caído em pecado, agora cria um novo coração. E esse coração, quem nos dá é o Espírito Santo. Então, olha a importância do nosso coração. É do coração que procedem também os maus pensamentos. A Escritura aponta e diz que desta fonte é que vêm os maus pensamentos. Marcos: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a conduta vergonhosa, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso, é fundamental que nós reconheçamos os nossos pecados de todo o coração. Porque tudo aquilo que nós fizemos de errado, os nossos pecados brotam primeiro do coração. É do coração que vem a desobediência e a impenitência, quer dizer,
O ato de não se arrepender é do coração. Diz ali, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É do coração que vem a impenitência, que vem a falta de arrependimento. E quando não há arrependimento, ele está dizendo que vocês, ou que nós, estamos acumulando sobre nós a ira para o dia do juízo final. Pensemos no nosso arrependimento. É do coração, o coração que é duro e infiel. Hebreus 3,12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidem. E isso aqui está muito ligado com as palavras irai-vos e não pequeis. Nós somos seres humanos. Nós temos sangue quente nas veias. Todos nós temos. Todos nós temos os nossos momentos de ira. Os nossos momentos em que as coisas saem um pouco do controle. Mas ele diz, cuidado, para que o vosso coração não se torne um coração perverso. Um coração que pratica as coisas, mas como se isso tudo fosse normal. Como se tudo estivesse certo. Deus sabe que é do nosso coração, que é no nosso coração que Deus sonda. E vocês sabem o que é sonda? É quando faz uma endoscopia, entra uma máquina no nosso nariz, na nossa boca, e vai até o estômago, e ali ele sonda como está o estômago. Mas Deus tem o poder de sondar o nosso coração. Deus examina o nosso coração. Ele diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós não precisamos ter medo de alguém que enxerga somente a aparência. Nós temos medo, nós temos que ter medo. É de Deus. Porque Deus sonda o nosso coração. Deus tem o poder de penetrar nele e de saber o que passa dentro dele. Foi por isso que Jesus disse, não tenham medo daquele que pode matar o seu corpo. Tenha medo daquele que pode matar tanto o seu corpo como a sua alma. E esse único é Deus, que tem o poder de sondar e de pôr um fim em tudo em nós. Pensemos sobre isso. Até o texto de Apocalipse, ele diz, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. As pessoas podem não fazer, mas Deus sabe exatamente o que passa no coração e na mente de cada um. Agora é interessante, essa máquina que está no nosso peito, que está batendo nessa caixa, essa máquina, quando essa máquina aqui for infiel, todo o resto é infiel. Todo o resto é infiel. Conhecer, até o diabo conhece, até o diabo sabe do poder de Deus, mas isso não muda.
Mas se o coração é infiel, não adianta eu conhecer a Bíblia, eu preciso crer nela. Não adianta eu dizer eu creio que Deus existe, ou eu sei que Deus existe, mas eu não creio nesse Deus que criou todas as coisas, que nos mandou o Salvador. Não deixe essa máquina no seu peito se tornar infiel. Porque se essa máquina for infiel, todo o teu corpo será infiel ao Senhor. Pense. E eu pergunto, onde está o seu coração? Onde está o louvor? Esse louvor que nós fizemos até no momento, ele saiu dos lábios ou ele veio do coração? O seu coração está longe ou está perto de Deus? Você sabe disso e Deus sabe muito melhor ainda. Onde está o seu coração? Quando nós formos de fato convencidos do Espírito de Deus, então os nossos lábios vão honrar o Senhor. Mas não somente daqui para fora, mas brotará do nosso coração e sairá pelos nossos lábios. Termino essa mensagem com as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Naquele momento da tentação, Jesus responde ao Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ame o Senhor. Adore somente esse Deus. Com seus lábios, adore o Senhor. Adore o Senhor com o seu coração, com a sua alma e com todo o seu ser. Com todo o seu tempo, sua vida, sua família, honre ao Senhor. E certamente a sua adoração será aceita. Ela vai subir aos céus e alegrará o coração do nosso Deus, que está no céu e que um dia virá para nos buscar. Amém.